aqui a gente começa, né? Quando que a gente vai indicar o SLT para o paciente? De forma prática, o paciente está ali no seu consultório, ele tem glaucoma ou uma suspeita de glaucoma, ou ele é um hipertenso ocular, ele pode ou não fazer o procedimento, tá? A gente vai comentar sobre a segurança, a eficácia, o que é bom, o que pode ser ruim, mas a gente precisa, primeira coisa, saber qual é o paciente que ele é elegível ao procedimento, tá bom? Não tenho nenhum conflito de interesse, né, relacionado ao tema. Bom, mais uma vez, isso sempre vai ser falado em toda a palestra de glaucoma, no impacto em saúde pública e individual para o paciente que tem a doença, tá? Primeira causa de cegueira. O que mais me chama atenção, assim, nesses dados, a projeção do número de casos é de 112 milhões de casos de glaucoma em 2040, e que 50% desses pacientes que têm glaucoma não têm o diagnóstico da doença. Isso, para mim, é o mais preocupante, né? E aí que entra não o papel do especialista, entra o papel do oftalmologista, que faz o seu consultório ali, o dia a dia, que pega todos os casos. Não vem para a gente esses casos, né? Então, a importância do diagnóstico correto e de, às vezes, quando for necessário encaminhar, já encaminhar com o tratamento adequado, tá? Ou que o paciente, pelo menos, tenha conhecimento das técnicas existentes, tá bom? Bom, o que é o glaucoma, né? Todo mundo sabe o que é o glaucoma, mas é isso, é uma doença neurodegenerativa. Eu costumo dizer que o glaucoma é um grupo de doenças, não é uma doença só, porque ele tem fisiopatologias diferentes, existem vários tipos de doença, mas o que é importante saber, ele é progressivo e irreversível ao nervo óptico. E aqui não entra na definição do glaucoma a pressão, onde que entra aqui, né? É o que a gente vai falar, mas não tem glaucoma porque minha pressão é baixa. Isso a gente já sabe que não é verdade. Para quem faz glaucoma isso está muito claro, mas às vezes pro generalista não. Então a gente, mais uma vez, é o importante fator de risco no desenvolvimento de alguns glaucomas e na progressão, e é o único fator de risco modificável até então. Tá? Focar muito nisso, porque é aqui que a gente vai agir, é aqui que o SLT age. Tá? Quando você faz um diagnóstico de glaucoma, uma coisa que eu costumo reforçar muito para o meu paciente, e não é uma notícia muito agradável de se dar em uma consulta, mas a gente constrói esse relacionamento, e eu falo muito claro para os meus residentes também, o médico precisa saber qual é a história natural da doença. E aqui eu estou falando dos glaucomas primários, né, o glaucoma primário de ângulo aberto. A doença ela é multifatorial, a gente sabe que tem uma influência genética, né, mutações gênicas. A gente nunca pode prometer a cura para o paciente nesses casos. Então, ele tem que saber com o que ele está lidando, até para ele dar a devida importância do segmento do tratamento, do uso correto da medicação, da frequência de visitas ao médico, porque existe uma perda fisiológica normal da visão ao longo dos anos e o glaucoma ele vai progredir. Ele vai progredir. Tá? O que nós queremos com o tratamento é dar a esse paciente uma qualidade de vida, né, com a menor perda visual possível. Então, às vezes a gente se assusta, quer resolver as coisas rápidas, sem levar em consideração, está progredindo, mas o quanto que ele está progredindo? E para isso, a gente precisa levar em consideração vários fatores, né? Então, toda vez que você vai pensar em um tratamento de um paciente que foi diagnosticado com glaucoma, a gente precisa ter um fluxograma na nossa cabeça e traçar algumas estratégias, né? Então, é um paciente suspeito, quais são os fatores de risco? Ele tem ou não tem glaucoma? Qual que é o risco de progressão desse paciente? O que a gente vai fazer para diminuir esse risco de progredir? E a gente vai determinar a pressão-alvo desse paciente, nos casos do paciente que é um hipertenso ocular ou é um paciente com o diagnóstico de glaucoma. Vou falar um pouquinho mais sobre pressão-alvo, a gente vai discutir bastante isso aqui. Então, quando vamos iniciar o tratamento de um paciente que tem o diagnóstico da doença, essa medicação é eficaz para esse paciente? Antes de entrar com a medicação, vai funcionar? O quanto que eu quero baixar essa pressão? Será que esse medicamento baixa o que eu espero da minha pressão-alvo?
ele vai aderir ao tratamento, ou ele está aderindo ao tratamento, né? Quais são os efeitos colaterais, sistêmicos e locais? Está progredindo, não está progredindo? Faliu, não faliu? Vamos operar, não vamos operar? Tem complicação? Enfim, é bastante complexo, né? O algoritmo o fluxo de tratamento do paciente com glaucoma é muito complexo, mas isso precisa estar claro que existe um escalonamento de tratamento aqui. E aí, quando eu falo em impressão-alvo, o paciente precisa saber também que nós temos um objetivo. A gente tem ali um objetivo, por quanto que eu tenho que baixar a pressão? Qual que é a pressão ideal para mim? E tudo isso, a pressão-alvo, a pressão ideal para aquele paciente não é um número mágico, não é um número fixo, ele é mutável. Nós vamos mudar a nossa expectativa em relação à pressão-alvo ao longo do tratamento e da progressão ou não desse paciente, mas muita coisa precisa ser levada em consideração. Expectativa de vida, a vontade do paciente, o tipo de glaucoma, história familiar ou não, se esse paciente, como é a vida dele, qual é a idade dele, ele consegue pingar o colírio, qual fase do glaucoma que ele está. Então, tudo isso também a gente tem que ter guardadinho ali e passar para o paciente o porquê da nossa escolha, tá? Bom, não tem como falar em SLT sem falar do Light Trial. O Light Study. Ele foi realmente o que o Versani comentou, ele foi o nosso porto seguro, né? É o que rege a nossa conduta, a nossa prática quando da aplicação do SLT, da indicação, da aplicação e do segmento. A partir dele, muitos trabalhos vieram, foram ramificados, a gente faz trabalho sobre isso até hoje, mas a gente precisa ter em mente, porque é ele que vai ditar as nossas indicações. Tá? Então, como já foi comentado, ele foi publicado em 2 fases, né? O primeiro, ele é um estudo multicêntrico, controlado, randomizado. Ele foi lançado a primeira vez no Lancet em 2019 e ele teve uma extensão, né, que foi publicado em 2023. Então, esse primeiro estudo de 2029... ele queria responder à pergunta, né? Será que o SLT ele pode ser usado como terapia inicial para o tratamento do glaucoma? Então, foram selecionados pacientes e foram 2 grupos, né? Um grupo que foi introduzido a medicação e o outro grupo que foi indicado o SLT como terapia inicial. E aí, essa foi a primeira pergunta do estudo. Mas daí eles tinham as questões secundárias que eles queriam também avaliar. Se isso tinha um impacto na qualidade de vida do paciente, qual era a diferença, né, na qualidade de vida do paciente que usa o colírio do paciente que faz uso do SLT. Custo-efetividade, como já foi falado bastante, que precisa ser levado em consideração na hora da indicação. E a eficácia. Tá? Também foram avaliados os efeitos colaterais. Então, foi feita a seleção de pacientes baseado no UK Guidelines, tá? E foram selecionados pacientes de glaucoma primário de ângulo aberto, pacientes hipertensos oculares, num total de 1.235 olhos, e aqui foram divididos em 2 grupos. Um grupo com medicação e um grupo com inicial, virgens de tratamento, e o outro grupo, pacientes que introduziram como terapia inicial a aplicação do SLT. Bom, o resultado ele é realmente impressionante, porque nós tivemos aqui, o resultado foi bem parecido, né? E em 74,2% dos pacientes, nós tivemos aqui uma redução, ou uma pressão igual ao grupo de medicação, ou uma redução de 20% a 30% superior, sem medicação no grupo do SLT. E uma coisa que chamou bastante atenção é que, como esse estudo ele foi de 3 anos, 70% desses pacientes permaneceram sem medicação, com a mesma faixa da pressão da redução da PIL, durante todo o período do estudo, que foram 36 meses. E aqui eu coloquei, né, um cifrãozinho, porque olha o impacto disso, né, econômico para o paciente que fez uso de 3 anos de medicação para baixar a pressão. Tá? Então, a gente tem medo de cobrar, mas é difícil enxergar, talvez lá em 3 anos, o impacto econômico disso,
mas é uma coisa que a gente deve mostrar para o paciente, né? O custo e efetividade. Foi percebido que os pacientes que fizeram SLT tinham menos efeitos colaterais, porque eles não instilavam colírio. Foi feito, o número de indicação de cirurgias antiglaucomatosas caiu drasticamente, e não só a indicação de cirurgia de glaucoma, tá? Porque esses pacientes, muitas vezes, já era o futuro dele, ele já sabia que ele tinha que operar. Ao longo de 3 anos, houve uma redução muito importante, inclusive no número de cirurgia de catarata. Tá? Aí alguém pode perguntar, né, por que de catarata? Porque existem trabalhos que mostram que talvez os colírios com o conservante BAC, eles têm um impacto na inflamação da superfície, enfim, e aumento da chance, né, da antecipação das cataratas nucleares. Então, aqui não só de cirurgia de glaucoma, mas também de cirurgia de catarata. E esses pacientes se mantiveram, né, houve uma manutenção da baixa da pressão no longo prazo. Então, aqui, até 5 anos, o paciente não precisou de medicação, e aqui eu estou dizendo em uma única aplicação, tá? O estudo foi prolongado por mais 3 anos, então foi essa segunda publicação, pegaram esses mesmos pacientes, e, até colocar aqui, eu volto já. 60% desses pacientes que já estavam sem medicação, continuaram sem medicação no final do estudo que foi publicado depois. Vou voltar aqui um pouquinho. 29% tiveram uma menor taxa de progressão do glaucoma comparado ao outro grupo quando fizeram o SLT. Então, por que esse Light Study ele é muito importante? Tá? Depois dessa publicação de 2019, ele mudou o consenso. Poucas coisas mudam o consenso, né? Ele mudou o consenso da Sociedade Europeia, logo em seguida todos os outros consensos, o nosso consenso aqui da Sociedade Brasileira, e o United Kingdom National Institute, ele colocou como o SLT, escalonou o SLT como sendo a primeira linha de tratamento. Então, antes a gente falava que a prostaglandina era a primeira linha de tratamento, o SLT subiu e ele ocupou ali, ele é classificado como a primeira linha de tratamento para o glaucoma. Tá? Bom, na prática, tá? Então, pensando em tudo que o Light trouxe para a gente, todas as evidências que ele mostrou, quando que a gente indica o SLT para o paciente que tem o diagnóstico de glaucoma? Absolutamente, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro e fixar isso daqui. Eu já vou comentar com vocês, mas é isso, olha, tem que ter um ângulo aberto. Ele é aplicado no ângulo, você tem que ter um ângulo aberto. E para isso, você não pode ter dúvida. Nós não podemos ter dúvida quanto à amplitude do ângulo da câmara anterior. Tem que aprender a fazer gônio. Tá? Não existe nenhum exame que substitua a gonioscopia. Precisa aprender a fazer gônio. Tá? Porque senão a gente vai indicar errado. Né? Vai indicar quando não precisa, vai deixar de indicar quando o paciente pode ter um benefício com o uso desse artifício, né? Desse tratamento. Então, aprender a fazer a gonioscopia. Os meus residentes, o R2, eles já sabem fazer uma gônio bonitinha, eles estão começando a fazer SLT já. Eles fazem SLT. Segundo semestre já começa de SLT. E estão fazendo muito bem, direitinho, não é difícil, tá? Mas primeiro precisa dominar a técnica da gonioscopia, tá bom? Ângulo aberto. E aí eu digo, né, eu sempre costumo falar que o glaucoma tem nome e sobrenome. Então, eles vêm me passar o caso, falam, o paciente tem glaucoma, eu falo, tá, qual que é o sobrenome desse glaucoma? É um nome e sobrenome. Então, o SLT ele tem indicação para os casos de glaucoma primário de ângulo aberto, glaucoma de pressão normal, glaucoma pigmentar, glaucoma pseudosfoliativo. Tem um casinho especial aqui que eu já vou comentar com vocês, mas basicamente essas são as indicações, tá? Um ângulo aberto, você visualiza trabeculado e você aplica o SLT. Tá? Aqui um glaucoma pigmentar. A segunda questão, o segundo ponto, né? Uma vez que você identificou que tipo de glaucoma que esse paciente tem, ele precisa de tratamento. Qual que é o tipo de glaucoma? É o porquê que você vai indicar o SLT para esse paciente.
O que você quer com ele? Né? Qual que é o objetivo? É um tratamento inicial, paciente que foi recém-diagnosticado, ou é uma primeira linha de tratamento. Vamos fazer um SLT? Tá? Tem excelente, o trial mostra que, o light mostra que tem um resultado excelente. Eu quero diminuir as reações adversas aos colírios que ele já usa. Tá? Então, eu pego bastante paciente que ele vem ao primeiro tratamento dele, ele entrou com prostaglandina, ele não consegue usar. E aí o colega trocou, talvez por um alfa-agonista, a gente não vai ter a mesma resposta na redução da pressão, então, às vezes o paciente está super desconfortável com o tratamento que ele já usa. O SLT, ele pode ser uma indicação, sim, para você diminuir reação adversa ao uso da medicação que ele já faz uso. Né? O light mostra que o paciente que tem uma boa resposta ao SLT, ele tem uma menor incidência de efeito colateral. Reação adversa às medicações, porque muitas vezes o paciente ele não precisa mais daquele colírio que ele já usava, ou ele nunca usou, então ele não tem efeito colateral, a reação adversa. Pelo custo da medicação, é o que a gente já comentou algumas vezes aqui, se for colocar na pontinha do lápis, o paciente, considerando que ele vai ter uma resposta boa, a gente não pode prometer isso para o paciente, né? Mas assim, os estudos mostram que grande parte responde bem. Vamos fazer a conta, tem paciente que não aguenta mais pagar colírio. Né? Então, num longo prazo, ele vai ter uma boa economia. E é um fator importante para a gente levar em consideração. A aderência ao tratamento. Tem paciente que não consegue pingar, a tia do Wagner. Né? Não consegue, gente, eles erram. Né? É difícil, porque às vezes vem o casalzinho de idoso, os filhos não moram com os pais. Eles têm uma dificuldade física, cognitiva, eles não entendem como tem que pingar o colírio. Eu já vi paciente que toma o colírio, acho que quem trabalha em centro universitário já deve ter visto, né? Não entende que precisa pingar naquela hora certa, ele sente o olho irritado, ele acha que a irritação é do glaucoma, ele pinga mais vezes o colírio que está irritando. Então, a gente aqui... já é sabida a diferença, né, da aderência, a dificuldade de aderência ao tratamento do glaucoma e é uma porcentagem muito alta de pacientes que não aderem. Por N questões, rotina de trabalho, paciente mais jovem, ele se incomoda, paciente que trabalha à noite, isso daqui também precisa ser levado em consideração, tá? O SLT ele também pode ser um adjuvante no tratamento em casos de progressão. Então, é aquele paciente que eu costumo dizer que é um paciente transitando para uma cirurgia. É um paciente que já faz uso de uma medicação, ele está progredindo, não atingiu a pressão-alvo. Né? Às vezes ele nem tem um dano glaucomatoso muito grande, mas é um paciente que ele está com uma pressão alta, você está enxergando uma cirurgia lá na frente. O SLT é uma boa opção como um adjuvante no tratamento que o paciente já faz. E o que eu comentei, né, no nosso ambulatório a gente diminuiu, aí é impressionante, assim, o pouco tempo que nós estamos com o SLT, a redução da indicação de cirurgia já caiu 40% de fevereiro para cá. Então a gente vai continuar com esse estudo, mas a gente fez o levantamento inicial aí, 40% da indicação de cirúrgica, depois que a gente entrou com a SLT no ambulatório. Então, é de se pensar, né? Terceiro passo aqui na indicação, então já foi identificado o paciente com glaucoma, ângulo aberto, deu nome e sobrenome para o seu glaucoma. Por que você vai indicar o procedimento para o paciente? Em que fase do glaucoma que ele está? Isso é muito importante, porque os estudos mostram que a gente tem uma previsibilidade maior do resultado em pacientes com glaucoma leve a moderado. Tá? E aqui entra uma questão da doença do trabeculado também. Pacientes com glaucoma mais avançado, ele tem mais tempo de doença, ele tem mais tempo de uso de colírio. Então, é um trabeculado mais doente que muitas vezes não responde tão bem ao procedimento. Então, essa fase aqui, como o Vessani comentou, pacientes que têm como tratamento inicial a aplicação do SLT, eles respondem melhor do que aqueles pacientes que iniciaram uma terapia medicamentosa e depois trocaram por
N motivos para o tratamento com o laser, tá? Um outro motivo muito importante para a gente ter muito claro em que classificar em que fase do glaucoma que o paciente está, é porque um dos efeitos colaterais possíveis, isso eu vou falar um pouquinho, são picos pressóricos, né? Então, um paciente com glaucoma mais avançado, um pico pressórico, ainda que não seja muito arrastado, para aquele paciente ele pode ser um pouco mais dramático, já é um nervo muito sofrido, então aquele pico pode fazer diferença visualmente para esse paciente, tá? E ainda para a gente poder determinar a pressão-alvo. Pacientes com glaucoma mais avançado precisam ter uma pressão-alvo mais baixa, tá bom? Então, será que eu vou conseguir essa pressão mais baixa? O Light, ele mostra que a gente tem uma redução aí de 20% a 30% na pressão. Será que essa redução, pelo estudo, é o suficiente para o meu paciente que está progredindo muito rápido ou que tem uma pressão muito alta? Eu tenho que baixar essa pressão para níveis muito baixos, eu tenho aí uma margem de 20% a 30% de redução. Será que eu vou conseguir isso com a SLT? Então, você precisa ter o conceito de pressão-alvo que o AIDS trouxe para a gente, para cada um dos nossos pacientes, não só para os pacientes que são candidatos ao SLT. Tá? Bom, é muito clara a indicação do SLT para os glaucomas de ângulo aberto, mas eu não sei o que acontece com a gente, que a gente grava mais o não, né? O que não pode fazer, nesse caso é bom que a gente grava mais, então não pode, a gente indica para os pacientes que têm o ângulo aberto, mas muitas vezes a gente esquece do que não pode fazer. E aqui eu vejo muito também lá na faculdade, é uma dúvida constante dos residentes, dos fellows, mas esse paciente tem o ângulo aberto, mas aí você vê, existem contraindicações absolutas para ele. Os casos em que o paciente tem uveíte, tá? Então, doutora, mas olha, tem pigmento, é um ângulo aberto, mas qual que é o sobrenome desse glaucoma? Eu estou vendo que é um ângulo aberto, mas é um paciente que fez um glaucoma por uma uveíte. E de repetição, né, nem sempre ele tem goniocinecchia. Então, a gente não indica para os casos em que o paciente tem uveíte. Glaucoma neovascular, por uma questão mecânica mesmo, risco de sangramento, é um trabeculado doente. Trauma. Muitas vezes a gente não vê a extensão do trauma na malha trabecular com a gonioscopia, mas muitas vezes o dano está posterior ao que a gente consegue visualizar. Então, é um paciente que pode não responder bem ao laser e ainda causar um problema maior, tá? Não só por uma questão anatômica. Bom, nos casos em que a gente não consegue ver a malha, então ângulo fechado, opacidade de córnea, um dos grandes desafios que muitas vezes eu recebo no consultório é o paciente pós-transplante de córnea, por exemplo, que você tem, né, uma periferia da córnea mais opaca pela cirurgia que foi feita. Dá para fazer SLT nesses casos? Se você conseguir visualizar o ângulo, até dá, tá? Mas assim, opacidade de córnea, na dúvida, não faça. Tá bom? E o paciente aqui com dificuldades, realmente, para entender, ele precisa entender, às vezes a família entende, mas é interessante ele entender, né? Tem paciente que você explica que ele é um procedimento que ele não é uma cura, você explica que ele pode ou não ficar sem colírio, você explica que ele pode fazer e talvez ele venha a usar o colírio depois, o paciente não consegue entender. Ele precisa ter uma certa rigidez física, porque a gente precisa da colaboração do paciente na hora de fazer o procedimento. Tem pacientes que eles não conseguem se manter por um tempinho ali na lâmpada de fenda para você fazer a aplicação correta. Paciente com déficit motor, alterações, parkinsonismos, fica mais difícil realmente, tá bom? Então, essa pode ser uma contraindicação absoluta, tá? Ainda que ele seja um bom candidato para o procedimento. E aqui eu não gosto muito de falar em contraindicação relativa, mas eu acho que tem alguns casos que merecem um cuidado especial na hora de aplicar, tá? Então, os casos, o Roberto ele comentou agora há pouco, né, em que o paciente tem uma pigmentação muito aumentada da malha trabecular. Mas o SLT não funciona bem quando tem pigmento? Sim, ele funciona muito bem. Quanto mais pigmento, menos energia a gente usa,
tem uma resposta boa, mas os glaucomas pigmentares e nos casos de dispersão pigmentar, então lembrando que o trial também foi feito com pacientes hipertensos oculares, e às vezes esse paciente, ele ainda não tem o glaucoma, mas ele já está começando a ter um pico de pressão. Pode ser feito SLT nesses pacientes? Pode. Nós podemos fazer com alguns cuidados, tá? Esse estudo que foi publicado aqui em 2024, ele mostrou, porque a maior dúvida era, né? Quem veio do SLT, a gente tinha muito cuidado, porque o SLT era difícil de fazer, o ALT, perdão, ele era difícil de fazer, a mira era muito pequena, tinha que mirar exatamente na transição entre os trabeculados pigmentado e não pigmentar, era difícil a curva de aprendizado, a gente pegava a íris, fazia agoniocineque, tinha pico hipertensivo, olha, era um drama, assim. Quem aprendeu a fazer bem o ALT vai fazer o SLT, ficou muito fácil. Mas existia assim, então eu particularmente fiz muito ALT lá atrás, e por conta dessa dificuldade técnica, por conta das complicações que a gente via depois, eu sempre, muita gente fazia 180 com muito cuidado, então essa foi uma dúvida que gerou, quanto que a gente faz, né? A técnica exatamente, o intraoperatório, né, do SLT, a gente vai comentar, mas eu quero trazer isso para os casos de glaucoma pigmentar ou nos ângulos muito pigmentados. Eu faço 180 ou 360? Tá? Então, esse estudo mostrou exatamente isso. Será que ele é tão eficaz quanto fazer 180, quanto 360? E será que é seguro fazer 360? Então, o que ele mostrou foi que aplicar 360 graus, ele é mais eficaz na redução da pressão ali em um mês, depois um ano, quando foi avaliado, do que aplicar 180 graus, tá? Sem aumento do risco de complicação. Com exceção dos glaucomas, ou não digo nem somente dos glaucomas pigmentares, tá? Dos ângulos que são muito pigmentados. A Sociedade Europeia, ela fala, né, hoje os consensos todos falam em 360, mas com o cuidado de começar aí com 180 nos ângulos muito pigmentados, para diminuir a chance de complicação, pico hipertensivo, tá bom? Um outro cuidado especial que nós temos que ter aqui, né? Glaucoma juvenil. Eu não sei se alguém já teve complicação aqui com glaucoma juvenil. Funciona? Funciona. Tem bastante estudo que veio, foi o ramificou e do trial, glaucoma juvenil. Esse estudo, particularmente, ele pegou assim, até glaucoma até 25 anos, mas tem estudos que fazem de 15 a 35. Ele é um candidato à aplicação do SLT como terapia inicial, adjuvante, substituição de colírio, mas nós precisamos tomar muita atenção, por quê? Muito cuidado. Muitos casos de glaucoma juvenil, a anatomia do ângulo, ela não é a anatomia que nós estamos acostumadas, né? Nós não estamos acostumados a ver como num glaucoma do paciente idoso, por exemplo. Tá? Existe uma incidência maior de disgenesia angular. Aqui eu coloquei 3 estrelinhas porque eu volto na importância da agonioscopia. A disgenesia, ela é grosseira, mas nem sempre. Tá? Ela costuma ser fácil visualizar uma alteração anatômica da malha trabecular, mas às vezes ela é tão pequena que você não consegue ver, principalmente nos casos em que o início do glaucoma é mais tardio. Tá? Nesses casos, o SLT ele não vai responder muito bem, tem muita chance de complicação do procedimento, e como irite, dor e um pico pressórico. Tá? Então, prestar atenção nesses casos. Uma agonioscopia bem feita é uma agonioscopia bem feita, e aí volta lá para a questão do aprendizado. Ele abaixa a pressão, ele é eficaz, mas em comparação com os pacientes mais idosos e que têm a forma do glaucoma primário de ângulo aberto não juvenil, a porcentagem de redução da pressão é um pouquinho menor, mas funciona, tem sua indicação. Tá? E lembrando que ele também tem uma chance de maior pico pressórico. Aqui, a gente teve alguns casos na faculdade, logo que a gente começou a fazer,
pacientes que tiveram um pico assim absurdamente de pressão, mas aí eu revisei agônio no olho contralateral, tinha digenesia, né? Nada que a gente não conseguiu manejar, esses picos pressóricos. O paciente às vezes faz irite com mais facilidade, e o que eu até pensei na hora, né, quando foi feito, será que foi um erro de técnica, porque o fellow residente que faz? Mas eu fiz o olho contralateral, o paciente conseguiu controlar o primeiro, eu mesma fiz o olho contralateral e ele fez irite de novo. Então, ok, resolveu, baixou a pressão, mas é um cuidado a se ter e conversar, explicar para o familiar, explicar para o paciente que é um bom tratamento, mas existem um cuidado especial realmente, tá bom? E nos casos de glaucoma avançado. Então, é o que eu comentei, o glaucoma avançado é aquele paciente que muitas vezes ele já vem com 3, 4 drogas para você, né? É um paciente que já é um candidato para uma cirurgia. Então, vou trazer um gráfico já para vocês. A resposta do SLT em pacientes que começam a terapia inicial dele é com o SLT, ao invés da medicação, ele vai responder melhor, né? O glaucoma avançado é um paciente que já tem um trabeculado muito danificado. Esse laser, muitas vezes, ele não vai atingir o benefício, ele não vai trazer benefício para esse paciente, tem maior chance de complicação. E o pico pressórico dele, ele é mais preocupante no glaucoma avançado, porque às vezes aquele nervo está se segurando por 2 fibras. Você faz um pico, tá? Sinceramente, eu não indico para paciente que tem um glaucoma avançado e, inclusive, esse paciente ele já não está conseguindo controlar a pressão. Se ele não responde bem à prostaglandina, por exemplo, provavelmente ele não vai responder tão bem ao seu procedimento, tá? Quanto que você quer baixar da pressão desse paciente, tá bom? Então, precisa sempre considerar a pressão-alvo, o que você programou para aquele paciente, a programação ela é individualizada. E será que eu vou atingir o nível de pressão que eu quero para esse paciente que já tem um glaucoma tão avançado? Será que eu não estou perdendo tempo? Então, sempre considerar. Não é uma contraindicação absoluta, mas é um caso, é um cuidado. Você precisa pensar com muito carinho na hora de indicar qualquer tipo de procedimento para esse paciente também, né? E discutir com ele os riscos e benefícios. Bom, eu acredito que seja aqui mais para finalizar. O valor da pressão que você tem antes do seu procedimento vai te dar uma previsibilidade do que você vai encontrar. Então, esse estudo aqui, ele mostra, é bastante interessante, né? Porque o que a gente intuitivamente acaba pensando, a pressão não está tão alta, o SLT ele vai agir melhor. Na verdade, em comparação com a medicação, os casos em que a pressão inicial antes do tratamento ela é mais baixa, o SLT responde menos. Pacientes que têm a pressão intraocular inicial antes do tratamento mais alta, ele responde melhor. Então, aqueles pacientes, principalmente os que que são virgens de tratamento, que entrou com a terapia inicial, o SLT ele é excelente, principalmente quanto mais alta a pressão. Tá? Ele vai responder melhor aqui. Tá? Então, sempre levar em consideração a pressão inicial antes do procedimento. Tá? Bom, acho que era isso, que são as minhas referências. Muito obrigada.